Muito se fala em construção de trem-bala no Brasil, mas é um projeto que nunca saiu do papel. E não só Rio-São Paulo, mas existem vários outros projetos da TAV pelo Brasil. E vamos descobrir algum desses projetos agora e debater o que seria viável ou não e também o que pode sair do papel dessas obras. Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade Brasil? Já se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. O nosso país construiu sua primeira estrada de ferro em uma ligação entre Magé e Petrópolis ainda na época do Brasil Império, em 1854, construído pelo Barão de Mauá. Mas o primeiro trem que conhecemos hoje, como a gente conhece hoje em dia, né, ainda a vapor, logicamente, foi construído no início desse mesmo século, em 1804, na Alemanha. Mas a ideia do transporte vem desde a época da Babilônia, 2.200 anos atrás. E depois trilhos foram usados na mineração e a partir daí foi só evolução. E ainda continuamos evoluindo com os trens e hoje em dia não precisa nem de trilho. O primeiro trem-bala do mundo foi construído em 1964 no Japão. E hoje em dia vários países do mundo têm trens-balas cada vez mais rápidos, chegando a 600 quilômetros por hora. No Brasil, os primeiros projetos são da época do regime militar, ainda na década de 70. Na década de 90, foi novamente feito o estudo de viabilidade entre trem de alta velocidade entre as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, que detém 40% do PIB do Brasil. No ano de 2009, foi prometido pelo governo federal um trem-bala ligando o Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas para a Copa do Mundo de 2014. Mas, como sabemos, não saiu do papel. E de lá para cá, fala-se muito nesse projeto que hoje está avaliado em 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Até porque é uma linha férrea nova, vai ter que furar túneis, enfim, é um projeto muito ambicioso. E vamos falar agora desses projetos e vamos tentar entender o que será que pode sair do papel um dia, será? Enfim, vamos entender, né? E o mais famoso de todos, logicamente, é o TAV Rio-São Paulo, que seria o principal trecho do trem-bala aqui no Brasil, né? Seria o Rio, São Paulo e Campinas. E se integraria uma rede de transporte muito maior, com outros trem-balas por outros cantos do Brasil e outros trens regionais também. Como eu já vou falar aqui no final desse vídeo, aqui tem muito trem regional aqui que eu vou falar aqui, principalmente no estado de São Paulo. A última licitação feita para o trem-bala foi feita em 2023, a empresa ganhou e está reformulando todo o projeto aí. Parece que vai parar em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e vai até a capital de São Paulo. Também teve um projeto do TAV Brasília-Goiânia. A linha Brasília-Anápolis-Goiânia ganhou uma denominação de Expresso PQ e pode se transformar numa linha de média velocidade. Noticiado em setembro de 2009, o projeto prevê uma linha de cerca de 210 km com trens em uma velocidade que varia de 180 a 200 km por hora. Uma boa velocidade, por sinal. O percurso vai de Brasília a Goiânia, com uma única parada em Anápolis. Seu objetivo é desenvolver a área entre as duas capitais e criar empregos da margem ferroviária, além de integração das duas áreas metropolitanas unindo a região de cerca de 7 milhões de habitantes. E isso será usado tanto como cargueiro como transporte de passageiros. O trajeto será feito em aproximadamente 1h30 e o custo da obra é de R$ 1 bilhão. Então, sobre esse TAV, Goiânia-Brasília, inclusive estão se falando novamente na construção dele, mas um trem mais regional. Não chega a ser um trem de alta velocidade, mas chegar a 200 km é uma velocidade muito boa. Eu queria que os trens do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre uma estação e outra mais distante, ultrapassasse facilmente 100 km. Não chega. Aqui no Rio de Janeiro, então, para chegar a 70 km é um sufoco. É incrível. Se chegar a 70 km aqui, o trem começa a se balançar todo. Em junho de 2012, foram iniciados estudos do apontamento da viabilidade da futura linha lá de Goiânia,
a Brasília, com a velocidade máxima de 150 km por hora, reduzindo a duração do percurso entre as duas capitais em cerca de 1 hora, quando comparado com o trajeto rodoviário. Além disso, seriam servidos as cidades de Anápolis, a terceira mais populosa de Goiás, e Alexânia. A obra demandaria de um investimento de aproximadamente R$ 700 milhões já nesse segundo projeto da TAV Goiânia-Brasília. O interessante saber é assim, que a importância dela no crescimento regional ali da região e todo o entorno da malha ferroviária, sendo que ela só vai ter 3 ou 4 estações no máximo em todo o seu percurso. Então, assim, será que no futuro teria um projeto de construir mais estações, já que eles têm esse pensamento tipo assim, vai expandir toda essa região aqui. Futuramente vai precisar de uma estação aqui, vai ter que ter um tipo de trem parador e um tipo de trem mais expresso. Será que é essa a ideia? Outro projeto de TAV, esse aí iria cortar o Brasil um pouquinho, né? Que seria de Belo Horizonte a Curitiba. Uma notícia vinculada em 13 de maio de 2008 com o Plano Nacional da Aviação de construção de uma linha de alta velocidade entre as cidades de Belo Horizonte e Curitiba, passando por Divinópolis, Varginha, Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, Campinas, em São Paulo, se integrando com a TAV Rio-São Paulo, Sorocaba, Itapetininga e Apiaia, no estado de São Paulo, e chegando a Curitiba, no estado do Paraná. Esta linha teria 1.150 km de extensão, aproximadamente o dobro da linha do Rio de Janeiro a Campinas, e ligaria mais de 50% de toda a produção econômica, aproximadamente mais da metade de toda a população do país. Não existe uma previsão para sair do papel. E, assim, que falar dessa linha? A única coisa assim, interessante, além de ser uma ligação de Belo Horizonte a Curitiba, passando por várias cidades aí bem populosas, é que ela vai se entroncar com a TAV Rio-São Paulo em Campinas. Então, esse é um ponto muito interessante, mas muito não se fala desse projeto. Não sabe se é um projeto realmente para atender média ou de alta velocidade. O ideal aí nesse trecho seria talvez um trem de alta velocidade parando em estações mais específicas e um trem de média velocidade parando em estações intermediárias e fazendo a integração conforme as outras estações aí vão juntas, né? Para fazer a integração exatamente. Outro tem também muito falado é a TAV Campinas Triângulo Mineiro. Há um estudo do governo federal para a linha que ligará Campinas a Ribeirão Preto, em São Paulo, e a Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais. Enquanto não saem os trens balas, o governo de São Paulo está implementando o trem intercidades, que é o que a gente vai falar já já, que pode chegar à velocidade de uma das primeiras promessas. Uma das primeiras promessas em São Paulo era a proposta de 430 quilômetros de extensão com início em Campinas, mas teria 2 eixos, um indo até Americana, até o litoral, e o outro de Sorocaba a Taubaté. O projeto chegou a ser usado em 2014 como promessa de campanha de reeleição do Geraldo Alckmin para o governo do estado. 4 anos depois, então o candidato a governador de São Paulo, João Dória, garantiu que iria ser eleito, tocar o projeto e do antecessor, e ainda com previsão de ligação entre a Americana e a capital, em um projeto sem uso de dinheiro público na implantação, o que também não aconteceu. Ele foi eleito e não saiu do papel. A discussão pelo trem intercidade ganhou novos personagens quando, em dezembro de 2018, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, defendeu o prolongamento do sistema até Limeira, para atender que o trecho poderia acrescentar um movimento maior ao transporte sobre trilhos. Em 2019, o então ministro da Infraestrutura, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse em audiência à Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados que o governo federal pretende atrelar a implantação do trem intercidades ainda previsto para chegar até a Americana. A renovação da concessão das linhas férreas sob a responsabilidade das empresas de carga. Então, quer dizer, quem fosse pegar a empresa de carga que fosse ganhar a licitação iria ser responsável por esse trem intercidades, mas também, pelo jeito, não aconteceu. O projeto atual do trem intercidades
tem investimento previsto de 14 bilhões e a concessão de 30 anos ao vencedor para operar, além do serviço expresso de 101 quilômetros entre Campinas e a capital São Paulo, o trem intermetropolitano TIM, para atender passageiros entre Jundiaí, Vinhedo e Valinhos, além de melhorias na linha 7 Rubi. O edital prevê que a empresa implante trens cuja velocidade máxima chega a 140 km por hora, o que é considerado média velocidade, mas o que representaria um transporte de passageiros por trilhos mais rápidos em operação no Brasil. A expectativa é de que o serviço intermetropolitano entre em funcionamento até 2029, enquanto os trens expressos, que prevê apenas uma parada de 2 minutos em Jundiaí, comecem a operar até 2031. Seria o seguinte os trajetos: serviço expresso, São Paulo a Campinas, com paradas em Jundiaí. Serviço da linha 7 inicial, a linha 7 Rubi, conectando a estação Barra Funda, em São Paulo, até Jundiaí, atendendo cidades de Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. O serviço TIM vai de Jundiaí a Campinas e atende também Vinhedo e Valinhos. O trem Intercidades deve percorrer 101 km de São Paulo a Campinas e o tempo previsto é de 1 hora e 4 minutos de viagem. A proposta é que a viagem do serviço expresso tenha intervalos de 15 minutos no horário de pico. O valor estimado da tarifa de serviço expresso, definido a partir de pesquisas sobre o potencial de demanda, é de R$ 64, mas a companhia vencedora da concorrência pode oferecer um valor inferior ao teto. Atualmente, o acordo do sindicato com as empresas de transporte de passageiros do estado de São Paulo, em uma passagem de ônibus de Campinas a São Paulo, a categoria convencional está na faixa de R$ 31, enquanto quem usa carro próprio paga em torno de R$ 24,60 somente de pedágio para ir de Campinas a São Paulo, considerando-se o uso da rodovia Bandeirantes SP-348, uma das principais do estado. O estado prevê que o serviço expresso São Paulo-Campinas, em 64 minutos, seja atendido por um trecho com capacidade de 860 passageiros sentados, operando em intervalo de 15 minutos no horário de pico. A expectativa do projeto é atender 60 mil passageiros por dia em todos os serviços. Além desse trecho, para Campinas, existem estudos também de ligação para Santos, Sorocaba e Itapetinga. E aí, desses projetos, qual você acha que um dia vai sair do papel e quais você acha que deveria sair urgentemente do papel? Deixa nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com todos os seus amigos que gostam do tema mobilidade. Os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar do card também. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.